Olá, sou Liana França, eu sou dentista, estomatologista e professora de laser. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um lançamento da DMC, um lançamento de uma família de aparelhos de equipamentos de laser chamada Therapy IA. Essa família foi lançada no último Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e já representa assim, uma revolução dentro dos equipamentos de laser disponíveis no mercado. E nós vamos falar então a pedidos, porque nossos alunos e nossos seguidores vêm tendo algumas dúvidas a respeito desses equipamentos, então nós juntamos e vamos então trazer um review barra aula para vocês a respeito dessa família IA. Mas o que ela tem assim de tão revolucionário? Primeira coisa, todos os 4 equipamentos, são 4 ao todo, eles têm uma conectividade com um aplicativo da DMC que ajuda, que auxilia o profissional no uso do equipamento. Dentre os 4 aparelhos da família Therapy IA, nós temos 2 aparelhos que efetivamente serão muito utilizados dentro da odontologia. Quais? O Therapy EC-IA e o Therapy BLV-IA, que são esses 2 equipamentos que nós estamos vendo aqui, aparentemente iguais, mas são bem diferentes quando a gente liga o aparelho. Então a gente já falou da conectividade, que isso é um grande diferencial, que vai ajudar o profissional. Ele tem um aplicativo onde você vai ter ali a conversa entre aplicativo e aparelho através de Bluetooth. Precisa do número de série para que ocorra essa conectividade. Então esse é um grande diferencial desses equipamentos, que nenhum outro no mercado existe desta forma. Vamos falar então primeiro do Therapy EC-IA, que é esse aqui. Eu olhei aqui, eu até me confundi, viu? Isso é até um dado importante que eu fiquei pensando. Quando for comprar, tem que prestar bastante atenção, porque eles são exatamente iguais no design. Só que dentro são 2 aparelhos completamente diferentes. Então tomem cuidado quando vocês forem comprar, às vezes na internet, uma super promoção. Fiquem de olho, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o EC-IA, que é muito parecido com o Therapy EC convencional, aquele branquinho que vocês estão vendo ali do lado. Qual é a diferença? Primeiro, a conectividade, que eu já falei. Além disso, ele também tem o laser na emissão pulsada. Isso faz bastante diferença no atendimento do paciente. Ele tem o vermelho infra e pode fazer tanto a terapia fotodinâmica antimicrobiana, quanto o ILIB, quanto a fotobiomodulação. Ele vem com a pulseirinha de ILIB, ele vem com uma ponta específica para a PDT e vem com esse espaçador também. Então esse é o Therapy EC-IA. Mas o grande diferencial dessa família é essezinho aqui, ó, que é o Therapy IA BLV. Por que ele é tão diferente assim e, eu posso dizer, revolucionário no mercado? Porque ele tem 4 comprimentos de onda num aparelho só. Ele tem uma luz de comprimento de onda azul com uma potência de laser de alta potência. Ou seja, esse equipamento desse tamaninho, ele é capaz de nos ajudar a fazer cirurgias de tecidos moles. E ainda uma questão também relevante, com um custo muito menor do que um outro aparelho de laser de alta potência. Como vocês podem ver, eu tenho o Therapy Surgery e uso muito o laser cirúrgico. É diferente, tem algumas diferenças, claro, a gente vai falar sobre isso, mas como um aparelho de entrada para cirurgias a laser, ele é assim fantástico. Mas o que ele faz? Primeiro, quais os comprimentos de onda que ele tem? Então ele tem aqui o laser vermelho, o laser infravermelho, ele tem o violeta e o azul. Então são 4 comprimentos de onda diferentes que vão produzir efeitos diferentes no tecido. A gente vai falar de cada um deles. A gente fala que ele pode fazer 7 coisas diferentes, né? Fala que é um aparelho 7 em 1.
Mas ele faz até mais do que 7 coisas, viu? Mas dessas 7, vou listar aqui: fotobiomodulação, ILIB, terapia fotodinâmica, luz antimicrobiana, cirurgia a laser, fotopolimerização a laser, finalmente chegou a fotopolimerização a laser de verdade, e evidenciação com violeta. Essas são as 7 aplicações principais desse amiguinho aqui que eu acabei de comprar, viu? Aliás, é bom mostrar para vocês o seguinte: vem nessa maletinha, tanto um quanto o outro, tá? E o mais importante, essa maletinha, ela é para ficar guardada vazia, porque o laser tem que estar onde? Na bancada. Porque se a gente não deixar o laser visível, a gente não vai usar. E como eu venho postando muito nas minhas mídias sociais, o laser ele pode ser utilizado em praticamente todas as especialidades e em praticamente todos os pacientes. A gente só precisa saber usá-lo e ele estar disponível para uso. Então, o que esse aparelho tão espetacular, revolucionário, é capaz de fazer e nos ajudar dentro da nossa clínica diária? Primeiro eu vou falar especificamente sobre os comprimentos de onda. Ele tem o vermelho em 650 nanômetros, o infravermelho em 808 nanômetros, o violeta em 405 nanômetros e o azul em 450 nanômetros. Uma coisa muito importante que já me perguntaram: ele é pesado? Porque o laser cirúrgico, a gente precisa... Pensa que a gente está aqui com o paciente, aqui é a boca do paciente. Primeiro a gente tem que aprender a pega correta do aparelho, né? E se ele for pesado demais, e essa é a pega desse aparelho, se ele for pesado aqui, a gente não vai conseguir fazer a cirurgia, porque chega uma hora que vai doer, vai machucar a mão. Só que ele é super leve. Ele pesa 200 gramas. Então é fácil, claro, que a gente tem uma curva de aprendizado. Para todos os aparelhos, todos os equipamentos que a gente começa a usar, a gente ainda tem que dar uma treinada antes. Mas ele é simples, ele não cansa a mão e dá para ter um corte bem delicado. Então, é um aparelho leve, 200 gramas. Além disso, ele tem 5 ponteiras diferentes. Quais são essas 5 ponteiras diferentes? Tem uma de 3 milímetros, tem de 8 milímetros, tem uma sonda flexível, um espaçador e uma fibra cirúrgica. Então, vamos mostrar aqui. Esse é o espaçador para fotopolimerização, é o de 8 milímetros. Qual mais que vem? Esse é o espaçador ou a sonda de 3 milímetros. Tem também a ponteira para terapia fotodinâmica antimicrobiana, que é a ponteira flexível. Essa nem dá para ver, ó. Eu vou colocar aqui assim, essa é a flexível para fazer a terapia fotodinâmica antimicrobiana. E tem a fibra cirúrgica. A fibra cirúrgica, ela vem aqui, ó, totalmente embalada e estéril. Isso é muito importante, embalada e estéril. Ah, vem também a pulseirinha de ILIB, é igual a outra. Pulseirinha de ILIB. Esses são os acessórios que vêm com o equipamento. Vocês viram o equipamento? Vocês viram as pontas? Eu já dei um spoiler aqui do que ele é capaz de fazer. Mas vamos um por um? A gente tem aqui, já vai clicando aqui no aparelho, ele já vem, olha que lindinho. Aqui ele já mostra os 4 comprimentos de onda, ó. No display já tem os 4 comprimentos e ali você vai selecionando. Ele é bastante intuitivo, viu? Vamos começar pelo clássico vermelho e infravermelho. A gente pode fazer o que com esses 2 comprimentos de onda? Fotobiomodulação. Fotobiomodulação vai ajudar no que? No manejo da dor, na reparação tecidual, na biomodulação da inflamação e na neuroproteção. Então, essas são as aplicações principais da fotobiomodulação, que podemos fazer tanto com um quanto com o outro, tanto com EC e A quanto com o
Therapy BLV. Lembrando que também com o convencional que a gente tem ali do lado. A aplicação é a 90 graus, da mesma forma que o EC convencional. O ILIB, que também tem a pulseirinha, é a fotobiomodulação sistêmica. O que a gente pode fazer com a fotobiomodulação sistêmica? Biomodular a inflamação, tem ação antioxidante, melhora a oxigenação, melhora a imunidade. O que mais que a gente pode fazer com o laser vermelho? Terapia fotodinâmica antimicrobiana. Agora, esse aparelho ele é muito interessante porque a gente pode fazer a APDT com ou sem o azul de metileno, dependendo do comprimento de onda que vamos utilizar. Se a gente for utilizar o comprimento de onda vermelho, nós vamos utilizar o vermelho mais o azul de metileno, que é o fotossensibilizador externo. Se formos usar o laser azul com o violeta, nós conseguimos fazer a descontaminação sem a necessidade de utilização do fotossensibilizador. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente não tem o tubinho do azul de metileno próximo, ou então é uma área muito extensa. A gente vai utilizar o azul e o violeta ao invés de usar o vermelho com fotossensibilizador. Nesse caso, o azul de metileno. Uma outra função do BLV é a fluorescência óptica, é o diagnóstico através da luz. O que é a fluorescência óptica? É a capacidade que o tecido tem de refletir uma determinada luz ao ser iluminado com a luz violeta, com o laser violeta. Então, eu utilizo essa tecnologia já há bastante tempo nos meus exames. Em todos os pacientes eu faço, dentro do meu exame físico, eu incorporei o laser violeta para diagnósticos de uma forma geral. A gente tem aí muitas aplicações. Já existia no mercado um outro aparelho, que existe atualmente ainda, mas a gente aqui tem um só aparelho com, além de todas as outras funções, a função de fluorescência de diagnóstico óptico. Mais uma função desse equipamento do BLV é a fotopolimerização a laser. É isso mesmo, finalmente nós temos a fotopolimerização a laser, unindo o comprimento de onda azul e violeta. Em poucos segundos nós conseguimos fazer a fotopolimerização de qualquer resina fotoativada. Pode ser utilizado no modo contínuo, no modo pulsado ou em modo rampa. E por fim, nós temos a utilização do laser azul para cirurgia. Ele tem um comprimento de onda de 450 nanômetros. Esse comprimento de onda ele é muito interessante porque tem grande afinidade pela hemoglobina, então a coagulação ela é maravilhosa, e ele também é mais superficial que o infravermelho. Isso vai ajudar bastante na cicatrização. 1 watt de potência, então ele já realmente é o início de um laser de alta potência. Ele é utilizado para tecidos moles. Precisa sim de uma curva de aprendizado, mas ele pode ser utilizado para muitas funções cirúrgicas, né? Por exemplo, gengivectomias, frenectomias, remoção de algumas lesões. São muitas aplicações para o laser de alta potência do BLV. Sabemos que os outros aparelhos de laser de alta potência para tecidos moles alcançam potências muito maiores, mas como um primeiro aparelho de laser de alta, ele é bastante interessante. Aquele aparelho assim inicial, de entrada, como dizem, eu acho que ele é bastante interessante. Mas, volto a dizer, a gente precisa de um certo treinamento. Ele é leve, ele é compacto, ele é aplicável em muitas situações cirúrgicas, mas você precisa treinar para utilizar de forma correta. Eu vou mostrar aqui um caso de um paciente que eu fiz, uma vaporização do tecido. Essa vaporização ela foi feita com o BLV. Vocês podem ver que é rápido, que ele realmente tem uma potência bastante adequada. Vocês conseguem remover mesmo pequenas lesões, fazer frenectomias com esse pequeno aparelho. Quais são então os principais diferenciais do BLV?
Primeiro, ele é compacto, ele pode ser levado tanto para domicílios, para quem faz odontologia domiciliar, também para hospitais ou instituições de longa permanência, para quem faz também odontologia hospitalar. Ele é multifuncional, então, por exemplo, um dentista que está investindo num consultório, o seu primeiro consultório, não precisa comprar todos os equipamentos. Aqui a gente tem um fotopolimerizador, a gente tem um aparelho de baixa potência, de laser de baixa potência, nós temos a fluorescência óptica e nós temos o laser cirúrgico. Então, seriam 4 aparelhos em um. Isso diminui muito o custo inicial para um profissional que está começando a vida profissional. Além disso, a gente pode fazer a terapia fotodinâmica antimicrobiana sem a utilização do fotossensibilizador. Se quiser fazer pode fazer com laser vermelho, mas se não tiver, não tem problema, pode fazer com a luz violeta e com a luz azul. O custo é relativamente baixo para a gente pensar assim, toda a tecnologia, tudo que tem embarcado nesse equipamento. E uma coisa que é muito interessante é a ponta cirúrgica ser estéril, lembrando que é de uso único. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: esse aparelho ele é realmente excelente, ele já é sucesso de vendas e vai ser muito mais, eu tenho certeza disso. Ele tem muita tecnologia envolvida. Parece um equipamento extremamente simples. Ele é simples de manipulação, até porque tem a conectividade com o aplicativo. Contudo, é importante a gente lembrar que o conhecimento ele não pode ser negligenciado. Nós não podemos pensar que é só realmente apertar o botão. Como eu sempre falo, o laser não é só apertar o botão. A gente precisa sim treinamento, conhecimento para utilizar da melhor forma possível esses equipamentos, para que eles possam nos dar tudo que eles têm de melhor. Foi um prazer falar com vocês sobre esses 2 equipamentos. Eu já adquiri o meu, esse aqui é o meu, tem até já coloquei inclusive meu nome aqui, ó, nele. O que vocês tiverem mais de dúvidas, de perguntas, vocês podem fazer aqui no YouTube, ou se vocês tiverem mais alguma dúvida, e eu sei que ó, à medida em que a gente vai utilizando o equipamento, a gente vai tendo dúvida, pode entrar em contato comigo em todas as minhas redes sociais, e foi um prazer. Até breve. Faltou um negócio, gente. Dica importante de ouro. Para quem for comprar o equipamento, eu já falei que os 2 são muito parecidos, né? Ó, parecem, sim, são iguais. Mas tem uma pequena diferença. Ó. A ponteira, ó, uma é um pouco maior do que a outra. Vocês conseguem visualizar? Ó, esse aqui é o BLV, que já está com o meu nome. A ponteira dele é um pouquinho menor do que o do SC. Vocês estão vendo? Isso é uma dica de ouro para quando vocês forem olhar lá qual é o equipamento para não comprar gato por lebre.